Bem, eu vou falar sobre o emprego de uma locução adverbial de lugar que causa polêmica. Falo polêmica, né? Mas eu acho que é mais um debate, né, do uso correto. É o seguinte, os gramáticos tradicionais vão dizer que você só vai usar a crase em a distância se for determinada, se essa locução for determinado um espaço, tá? Até lá, por exemplo, em metros, em distância determinada, em quilômetros, ideia de distância mesmo, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse caso que não tem crase, esse exemplo eu inventei, tá? Eles viam os pássaros à distância, porque aqui não vai ter crase, porque a distância não está determinada, então, sem crase. Só que vocês vão perceber que tem uma ambiguidade aí, às vezes, entendeu? E, nesse caso, ele vai usar crase, mas vamos lá. Agora, com crase, vamos ver aqui, ó, quando a distância é determinada. Então, outros exemplos que eu criei. O navio ancorou à distância de 20 metros da costa. Aqui, coloquei crase. Por quê? Porque a distância está determinada, ok? Outro exemplo. A mãe observava o filho à distância de uma quadra. De uma quadra é uma distância determinada, tá? Não é metros e tal, mas tá determinada. Você tem ideia dessa distância. Agora, vamos lá. Quando a gente não precisa usar ou usar a crase. Na verdade, seria para não deixar a frase ambígua, tá? Vamos lá. Aqui eu usei o exemplo, um só não, eu usei mais de um, do meu livro, que é do Byron, O Último Vampiro. No caso de ambiguidade, quando eu cheguei nessa frase aqui, gente, nessa oração, na verdade, né? Porque frase é diferente de oração. Depois, um dia eu explico isso. Não é o assunto de hoje. Mas, por exemplo, lá, ó. As silhuetas dos dois cavaleiros diminuíam a distância, seguidas por sombras discretas entre os troncos. Por que aqui eu resolvi usar crase? Para evitar ambiguidade. Se eu tirasse a crase, como que eu poderia ler essa ideia, né? Como que eu poderia ler essa oração? Entender, na verdade, essa oração. As silhuetas dos dois cavaleiros diminuíam a distância. Então, quer dizer, elas estavam se aproximando. E não era isso que eu queria dizer. Eu poderia escrever de outra forma? Poderia, mas eu queria? Não, eu queria escrever à distância. Então, eu usei crase para evitar ambiguidade. Vocês estão entendendo? Tem gente na internet que fala não usa nunca. Presta atenção, não é que não usa nunca. Se for para evitar ambiguidade, usa, sim. Então vamos lá. E não são vozes da minha cabeça, depois eu provo para vocês aqui, tá? Com a gramática do Segala. Vamos lá. Outro exemplo. Agora, não tem crase porque a distância é um substantivo do meu livro, continua sendo do livro Byron. Então vamos lá. A distância, com sorte, os manteria longe de encontros indesejados. Porque aqui não tem crase, porque a distância é um substantivo. A distância, realmente, em metros, em quilômetros e bababá. Tudo bem? Agora, um exemplo do outro livro, meu livro, Aventura em Atlântida. Por que eu usei crase nessa locução? Porque ela começa para evitar ambiguidade. Então, vamos lá. À distância, Erwin notou Armelin. Então, à distância, com crase, para evitar ambiguidade. Agora, vou embananar o cérebro de vocês. Porque, vamos dizer, é opcional. Alguns gramáticos defendem que sim, outros que não. Mas, aqui no caso, eu não usei a crase de propósito. Mão de ferro, à distância, permanecia imóvel. Mão de ferro,
entre vírgulas, a distância, locução, adverbial, de lugar, sem crase. Poderia usar crase se eu quisesse? Para evitar totalmente a ambiguidade? Poderia. Mas aqui eu quis seguir os tradicionais. Eu vou agradar gregos e troianos. Para não dizer que são vozes da minha cabeça, prestem atenção. Ó, o que o Segala dá como exemplo aqui? Ele traz dois autores bem desconhecidos. Graciliano Ramos, José Lins do Rego. Não preciso dizer mais nada. Primeiro exemplo aqui. Graciliano Ramos. É necessário vê-los à distância, sem crase. Pedras de gamão estalavam à distância, com crase. Estão determinando distância em metros de algum lugar, de quilômetros? Não, nada. Mas vocês percebem, com crase e sem crase. O vento, agora do José Lins do Rego. O vento soprava sacudindo faíscas à distância, sem crase. Os canhões punham à distância os franceses cobiçosos, à distância com crase. Entenderam? Não são vozes da minha cabeça. Agora tem gramáticos que vão falar nunca, mas quando eu cheguei em algumas frases, algumas orações, gente, não dá, tá? Então tem que prestar atenção quando você vai usar e quando você não vai usar, tá? Para evitar ambiguidade, o uso correto. Então sempre que for determinado, aí sempre é com crase, não tem jeito. Vamos só voltar lá para relembrar um pouquinho para vocês não esquecerem. Vamos lá. Então, vamos lá. Eles viam os pássaros à distância. Você poderia usar uma crase aqui, que eu não usei? Poderia, né? Correto, segundo as gramáticas bem tradicionais ou mais tradicionais, não, é sem, do jeito que eu fiz. Agora, vamos lá com crase. O navio ancorou à distância de 20 metros da costa. Crase obrigatória. Aí é obrigatório. Tudo bem?